Gênesis 15:5 conecta completamente nosso ser com estrelas. Por quê? Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. É interessante que Deus estava falando de uma maneira tão literal que as pessoas pouco imaginam. Deus não fez apenas um paralelo de estrelas com a descendência de Abraão, mas sim mostrou literalmente para ele a sua descendência, ou seja, conectada ao firmamento. Pois éramos nós que estávamos lá e estamos agora aqui, nascidos aqui neste mundo. Em Números 35, do verso 6, do 9 ao 13, do 15, do 24 ao 28, também está falando várias questões bem interessantes sobre as cidades de refúgio. Tá? Das cidades, pois, que darei aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais darei para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes darei 42 cidades. Olha que interessante os números, tá? As conexões. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, Jordão, questão das águas celestiais, tá? Simboliza isso. A terra de Canaã, ou a famosa terra prometida, né? No caso, simboliza o mundo físico do qual nós estamos passando a interação. Tá? Escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Olha que interessante. Ali não era para aquele que matou voluntariamente, para homicidas, que representam, por exemplo, os filhos do maligno. Né? Vamos colocar aqui. Mas aqueles que causaram morte a alguém, mas fizeram involuntariamente, eles tinham um local que eles chamavam de cidades de refúgio. O nosso mundo, a gente pode comparar ele como um tipo de cidade de refúgio, como uma alusão a isso. O verso 12 diz: estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Isso aqui é interessantíssimo porque isso representa que nós um dia seremos julgados, tá? Diante de Deus. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. Olha que interessante o número, 6 cidades. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. Ele livrará o homicida da mão do vingador do sangue. O quê? Porque, por isso que tinha as cidades de refúgio, para que aquele que alguém foi morto, né, e o cara que quisesse se vingar, ele não fizesse isso. E essa pessoa tivesse a proteção porque foi de maneira involuntária, né? Só que o vingador não vai querer saber, o cara vai querer se vingar, né? Sendo que a vingança pertence a Deus, a gente não deve fazer algo do tipo, né? E aí diz: e o fará voltar à cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote. Olha que interessante isso, que foi ungido com o santo óleo. Isso significa que o sumo sacerdote significa Cristo, gente. Até a morte do sumo sacerdote. Ou seja, é como que o nosso ser, espiritualmente, ficou aprisionado numa dimensão, num local, que nós encaixamos como cidades de refúgio. E é engraçado o número 6. Né? Olha que interessante. E aí diz o seguinte: porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites de sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador de sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Ou seja, o cara saiu da proteção, né? Saiu daquilo que foi colocado para ele. Então, se o vingador encontrá-lo e matá-lo, culpa sua. Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Olha que interessante. Morrendo o sumo sacerdote atual, né, a vigência ali, quem tinha sido um homicida, né, involuntário, você poderia voltar até a terra da sua possessão. Olha que interessante isso. Estas passagens mostram, sob a ótica da pré-existência, que pecamos à semelhança de Eva, que foi enganada e seduzida. E o pecado não veio propriamente de sua decisão primária, mas foi levada ao erro. Ou seja, Deus ele leva em conta que a pessoa foi conduzida a um erro. A mesma coisa que esses que são homicidas, mas por alguma ocasião, uma briga, alguma coisa, acabou sendo conduzido aquilo. Não foi ele que foi lá matar deliberadamente. Ou seja, um tipo de pecado deliberado por essência. Mas onde nós erramos e Deus vê que temos conserto, há como arrependimento.
O julgamento para quem mata voluntariamente, quem mata involuntariamente é diferente. Os do segundo grupo recebem cidades de refúgio para se abrigarem. Essas 6 cidades representam a Terra e os 6 milênios que vivemos nela. Ou seja, ao longo da história, temos 6 milênios, 6 épocas, e que nós estamos chegando bem ao fim, tá? Ou seja, se aproxima a volta de Cristo, onde nós somos colocados num mundo provisório, protegidos até a morte do sumo sacerdote. Olha que interessante. E não podemos sair da terra. Do contrário, seremos dignos de sermos mortos. Nossa saída daqui ocorre quando o sumo sacerdote Jesus morre. Então, sim, podemos retornar para a terra de nossa possessão, a saber que é o céu. Olha que revelação linda, né? Eu não me lembro se foi a irmã Tatá, o irmão Miguel, os irmãozinhos, e essa pessoa fez o compilado de que é muito profundo, muito lindo, muito interessante. Tá? Ou seja, aqui é completamente pré-existência. Deuteronômio 29, 14 ao 15 diz: não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Os judeus acreditam que quando Moisés disse que estava fazendo aliança com aquele que não está aqui hoje conosco, estes eram todos aqueles que iriam nascer futuramente, porém estávamos todos lá. Ou seja, alude de uma maneira atemporal. Por que a Bíblia ela sempre coloca os de antes e o do futuro? Porque tudo é do mesmo conjunto. É o atemporal. É unânime entre os judeus eles compreenderem que o ser, ele aguarda antes de vir aqui. Ele aguarda antes de vir aqui. Tá? Então isso é muito importante vocês entenderem. Jó, do verso 8 ao 9, diz: porque nós somos do ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Ou seja, nós nascemos ontem, aludindo à antiguidade, porque esse termo em hebraico, ele significa o mundo antigo, tempos antigos, tempos da eternidade. Ou seja, quando a Escritura fala que nós somos do ontem, está falando nós somos do tempo antigo da eternidade. Só que aqui é o cálice do esquecimento, e não sabemos nada, pois nos esquecemos quando viemos para cá. Que eu falei no início da live, a questão, e Jesus passou pelo mesmo procedimento, e isso é irrefutável. Jó, do verso 10 ao 11, diz: de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Ou seja, Jó chama a estrutura física de vestimenta. Isso aqui, né, do Samuel, isso aqui, ó, tá? É apenas um tipo de vestimenta de carne e ossos. Ou seja, o ser real é o espírito do teu ser que está sendo revestido de carne. Você é um ser espiritual. Não deixe que o viés do sistema religioso de hoje venha dizer que você é apenas um ser de carne, porque você tem um espírito, e o teu espírito é essência divina, é dele. Você é um ser espiritual dentro de um corpo. Por isso que a Escritura chama sempre nossos corpos de vasos, porque um vaso retém algo. O vaso não é o mais importante, mas é aquilo que ele vai colocar. Um vaso vazio não serve de nada. Então a mesma coisa, o corpo, esse corpo aqui, não é importante. E é por isso que as lacunas ficam fechadinhas, que é por isso que Deus ele quer prometer e promete para nós o quê? Corpos de ressurreição, de glória. Porque essa é a verdadeira natureza do teu ser. Jó 38 ou 37, Jó 38, do verso 3 ao 7, ao 21, diz: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. No verso 6, diz sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular. Jesus é a pedra angular lá do nosso mundo, tá? E aqui, Deus ele começa a falar para Jó: você em estado humano, me responda as coisas que eu vou te perguntar. E aí é quando ele pergunta, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus, ele fala assim: tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, porque grande é o número dos teus dias. Ou seja, Deus está confirmando, ele não está tirando o sarro de Jó. Só que ele fala assim: por que você não se lembra? Tá? As estrelas da alva e os filhos de Deus cantavam e rejubilavam durante o quê? A recriação do mundo, após eles vencerem a batalha. Isso mostra que os anjos não foram criados nos 6 dias de Gênesis 1, mas eles já existiam antes. Tá? Isso é muito importante vocês compreenderem. Tá? E por isso que Deus, ele faz uma sucessão de perguntas mostrando o quê? A existência desses seres com Jó e mostrando como ele era pequeno e ele não era justo. Porque Jó, ele começa em dado momento a entender
que ele foi injustiçado por Deus. E quando Deus ele coloca e faz ele relembrar que ele não estava lá entre os filhos de Deus que estavam rejubilando, é quando ele começa a entender que ele era pecador. E ele, inclusive, Jó chega a amaldiçoar o dia do nascimento. Eu não peguei esse versículo, mas ele chega a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Que é terrível isso. Sendo que ele não era um cara tão justo como o pessoal pensa, né? Só que depois ele ficou firme e Deus o honrou aqui neste mundo ainda. Então, Deus ele relembra a Jó das coisas do mundo celestial. E é quando ele cai em si e fala, poxa, eu não sou justo. Eu estou aqui por um motivo. Então, tudo que vem a me acontecer ou ocorrer comigo aqui neste mundo, ela é completamente justa, tem um motivo, né? Isso é muito, muito, muito profundo, né? No Salmos 8, verso 5 diz, fizeste-o, no entanto, por um pouco tempo, menor do que os seres celestiais, do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, quando esse verso está falando sobre o humano, o ser humano, e está falando sobre Jesus. Como eu sei, Samuel? Porque lá quando você lê os Salmos 8, os anjos estão perguntando o que é o homem para que te lembres dele. Ou seja, está falando sobre nós como humanos. Mas, aquilo que a Cabala ensina, que você tem que interpretar a Bíblia, o quê? Em 4 camadas. Numa dessas camadas, o verso também alude a Cristo. E está falando a mesma coisa. O mesmo processo que Cristo passou é o mesmo processo que o humano passa. Onde nós somos, por um pouco tempo, diminuído menor que os seres celestiais, que Elohim. Porque somos seres divinos. E Jesus confirmou isso no Salmo o quê? 82, onde ele disse, vós sois deuses. Por que ele disse vós sois deuses? Vós sois anjos. Vós sois anjos, vós sois seres divinos, seres espirituais. Todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, que é pura persistência, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Ou seja, agora estamos em corpos humanos, morremos, caídos, né? Mas somos seres celestiais. Então, por isso que no Salmo 8, verso 5, também é algo dito em paralelo com Cristo, ou seja, são as camadas do hebraico, né? São as camadas que como você deve interpretar a Bíblia. Se você não interpretar assim, pode esquecer. E isso, aquilo que o pessoal chama de salmos messiânicos, é cabala, tá? Salmo messiânico é cabala pura. Ou seja, está falando sobre o ser humano, sobre Davi, sobre vários tipos de personagens, mas ao mesmo tempo está aludindo quem? A Cristo, a anjos, a pré-existência, a muitas coisas. Ou seja, há várias coisas ao mesmo tempo estão nas passagens bíblicas. A partir do momento que você conseguir entender a Bíblia por esse viés, tudo vai se abrir e você vai falar assim, uau, agora eu entendi. Agora sim, hein? Entendeu? Salmo 36,6 diz, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Este texto alude ao que aconteceu no Jardim do Éden, quando o Eterno, ele sopra o fôlego de vida, Raim, que é o termo Raim, plural, vidas dentro de Adão. O exército são os anjos, e o sopro divino, ele foi formado, e pelo sopro divino foi formado um exército, ou seja, vários anjos. E em Adão, todos nós estávamos lá pelo mesmo sopro. A figura de Adão, ela representa já também todos os seres, tá? Ou seja, por essas camadas. Ele foi o primeiro, tá? A ser colocado ali em corpo, que a gente chama de corpo humano. Só que é importante vocês entenderem que todos nós estamos ali. Por isso que o termo é Raim, em plural. Você sabia disso? Na sua tradução, tá? Soprou o fôlego de vida, né? Em singular, né? Ou por que você não busca no hebraico, meu camarada? Você é negador de texto, né? Tem um irmãozinho que fez lives comigo muito tempo e hoje diz que eu tenho uma seita, que eu apregou heresias, etc. Por que você não vai no hebraico e explica para o pessoal? Ele me fala assim, e a pré-existência de Adão? Onde que está? Sendo que, na verdade, o termo lá é soprou o fôlego de vidas. De vidas, Raim. Plural, irrefutável, profundo, lindo. Oh, glória a Deus! Porque todos nós estamos representados ali e porque ele teve uma vida anterior, pré-existência, e Adão está sendo colocado ali. O livro de 2 Enoque também está confirmando que Adão é chamado de anjo. É o primeiro anjo colocado. E, aliás, como eu disse, a Escritura já lembra disso em todas as partes. Tá?